Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quanto tempo, né, que eu não dava as caras aqui, estou de volta. Eu esqueci de avisar no último vídeo, gente, que eu ia ficar um tempinho off, aí eu fiquei, acho que umas 3 semanas sem dar as caras aqui, né, sem gravar vídeo. Mas foi assim por várias questões, principalmente questão de trabalho e saúde, né, não estava muito bem esses dias, mas estou melhor, graças a Deus. Bem animada também agora para o Dia Nosso em July, espero poder aparecer mais vezes aqui durante o nosso desafio. E este vídeo é sobre um tema que eu queria muito ter gravado já faz tempo, desde o dia que eu gravei aquele vídeo sobre do porquê eu amar a literatura vitoriana. E aí eu lembrei dessa ideia que eu tive quando eu assisti o vídeo da Marissa, do Blendly Bookish, que é uma das hosts aqui do desafio, é do Dia Nosso em July. Ela publicou esses dias, eu vou deixar o vídeo dela aqui para quem, enfim, sabe inglês, tá com lista em dia, não é mesmo? Quiser assistir, que ela fez um vídeo sobre do porquê ela amar Jane Austen. Eu falei, bom, já sei qual vai ser o meu tema de retorno pro próximo vídeo. E aqui estou eu pra gente conversar sobre, né, do porquê de eu amar Jane Austen, né? Então é mais um vídeo bem pessoal, assim, de opiniões minhas, tá, gente? Opiniões minhas. E esse vídeo provavelmente vai ter spoilers, tá, dos livros aí da Jane, dos 6 livros, tá? Eu não vou falar nada de Lady Susan, porque Lady Susan eu vou deixar pra conversar com vocês no vídeo sobre Lady Susan, ok? Então o primeiro ponto que eu coloquei aqui na minha colinha, né, no meu roteiro, foi a questão dos finais da Jane. Pode ser que alguns leitores, né, não vão concordar comigo nesse ponto, porque podem falar, mas tem um final de Matthew Park, tem um final de Razão e Sensibilidade, que não é tão satisfatório para alguns leitores. Eu entendo essa insatisfação, muito pela questão da gente não ver alguns romances não sendo desenvolvidos, como por exemplo no final de Matthew Park a gente não sabe como que a Fanny e o Edmund ficaram juntos, né? A gente sabe que eles ficam juntos, mas não sabe como que isso se deu, a gente não tem isso descrito no livro. E no final de Razão e Sensibilidade é a mesma coisa, a gente não vê muito do romance do Coronel Brandon com a Marianne ou da Eleanor com o Edward, tá? Eu, por muito tempo, senti uma certa frustração com isso. Mas agora, mais velha, depois que eu já li várias e várias vezes esses livros, né, reli faz pouco tempo, né, esses 2 romances principalmente, eu falo e penso que não, já mudei de ideia. Eu penso que sim, faz sentido ela ter terminado a história ali, porque esses romances, por mais bacanas, legais, bonitinhos, fofinhos que sejam da gente ver, não tem assim uma importância tão grande para a história como a gente pensa que eles têm, tá? Por quê? Por exemplo, em Matthew Park, a gente, como eu falei para vocês, é um romance de formação. É um romance que a gente vai acompanhar o crescimento aí da Fanny Price. E o mais importante desse romance, na verdade, é ela formar a sua personalidade, é ela mostrar quem ela é, né? Então, e não necessariamente com quem ela vai ficar no final, entende? E eu diria que a mesma coisa funciona para a Eleanor e para a Marianne, de Razão e Sensibilidade, né? É o fato delas que a gente esquece que essas personagens são muito novas, né? Marianne só tem 17 anos quando começa o livro, né? E eu acho que ela termina com 19 ou 20, por aí. Eu lembro que a Jane comenta a idade dela no final do livro, mas é mais ou menos por aí. Acho que a história se passa entre 1 ano, 2 anos e 1 ano e 2 anos, né? Enfim, detalhes à parte. O mais importante é mostrar o crescimento, na minha opinião, nesses romances, né? É mostrar o crescimento pessoal dessas personagens, mostrar que elas não são mais as mesmas, que elas não são iguais ao que elas eram no final do livro, entende? Que é muitos temas de romance de formação. Se você leu David Copperfield, se você leu Grandes Esperanças, do Dickens, ou qualquer outro romance de formação de Jane Eyre também, você vai ver que esse tema é muito recorrente, e isso também se aplica aos romances da Jane, principalmente esses 2, né? Que essa questão da formação da personalidade, da formação do eu, da consciência de si. Eu assisti recentemente o Divertidamente 2, então eu fiquei com isso na cabeça. Então, são temas centrais das histórias, e não necessariamente as histórias de amor. Então, eu acho que sim, são finais satisfatórios, apesar dos pesares, apesar de eu entender que não gosta do final desses livros. Mas pra mim são. Hoje eu sim vejo que são satisfatórios, e os finais dos outros livros também, que não deixa ponta solta, né, gente? Coisa que às vezes pode frustrar muito a gente que é leitor. Eu fico frustrada quando um livro termina e eu falo, tá, mas o que aconteceu com fulano? Tá, o que aconteceu com essa situação aqui? Se resolveu? Não se resolveu? Eu detesto, detesto livros que não resolvem os seus BOs, entendeu? Se o autor cria um BO ali na história, ele tem que resolver.
ele tem que dar um final, ele tem que dar, assim, uma resposta, né? Isso não só em livro, mas também em série, em filmes, né? Apesar de que um dos meus filmes favoritos, que é um filme do Nolan, que é A Origem, né? Não tem um final fechado, né? Tem um final aberto, que até hoje o filme já tem mais de 10 anos que estreou. O filme gera ainda polêmica em relação ao final, porque ninguém sabe realmente se é o que aconteceu naquele final. Quem assistiu sabe, né? O peão lá rodando, não sabe se caiu, se não caiu, se o personagem tava na realidade ou não tava. Então, assim, são questões que geram discussão, gera buzz pro filme também, mas que no fundo eu não gosto tanto, assim, de finais abertos. Eu achava que eu gostava, mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de saber quando o autor resolve as intrigas, os problemas e os enredos que ele cria, né? Então a Jane Austen tem muito disso. Ela fecha todas as pontas soltas que ela abriu, ela fecha todos os enredos que ela abriu nos livros, né? Disso vocês não podem reclamar, tá? Não tem final aberto em Jane Austen. Ah, mas o final da Marianne e do Coronel Brando a gente não sabe. A gente sabe que eles estão juntos, ponto. Como que se deu, não importa, mas eles estão juntos. Então sim, ela fechou o final, ela fecha os finais de todos os personagens, tá? Então eu amo isso nela, e uma coisa que eu me inspiro muito nela, até quando eu escrevia minhas histórias, tá, em fanfics, etc., que é fechar os finais. Inclusive até das personagens secundárias, né? Por exemplo, a Jenny Fairfax em Emma, né? Então a Jenny Fairfax é uma personagem secundária, e ela tem uma história ali, e a gente vai ver o final dessa história também, tal como a gente vai ver o final da história da própria Emma. Então a Jenny Fairfax acaba também a gente sabendo ali o que acontece com ela, com quem ela fica, né? Como que vai dar a vida dela, se ela vai virar governanta ou não vai. Então a gente também tem essa pontinha solta fechada. Segundo ponto importante, que eu acho que é o ponto que muitos leitores também adoram, que se tornam fãs da Jane Austen, que são as histórias de amor. São muito bem desenvolvidas, gente. Disso a gente tá muito bem servido, né? Mesmo aquela história de amor que a gente mal vê. Cito de novo o caso do Coronel e da Marianne, porque a gente vê o Coronel sofrendo pela Marianne o livro inteiro. Então, assim, por mais que a gente não vê o resto do que aconteceu, como eu falei pra vocês, eu acho legal a gente imaginar o que aconteceu, cada um imagina como se deu, mas mesmo aquelas que a gente não vê tanto, a gente acaba ficando com aquilo no coração, né? Tem muitos fãs do Coronel e da Marianne Dashwood aí, internet afora. Eu gosto muito que os romances, eles são bem desenvolvidos, são bem criados, são bem pensados, tem reviravoltas. A maior reviravolta que a gente tem é Orgulho e Preconceito, né? Que a gente acaba descobrindo que o Sr. Darcy não é nada daquilo que as pessoas falavam dele, que pelo contrário, né? Então os personagens também, né? Os mocinhos, as mocinhas, têm ali características que são marcantes, as histórias são marcantes, diálogos marcantes, enfim. A gente fala de Orgulho e Preconceito, né? Ou até mesmo em Persuasion, né? Em Persuasão, que a gente também vê esse romance sendo desenvolvido novamente, né? Eles vivendo de novo esse romance, no caso a Anne e o Capitão Wentworth, que eles estavam ali há anos sem se verem, e eles acabam então se apaixonando de novo. É muito gostoso de acompanhar esses enredos, porque dá um quentinho no coração quando finalmente eles se entendem, eles se resolvem, eles acabam com as diferenças e ficam juntos. Então, as histórias de amor, até mesmo naqueles livros que às vezes a história de amor fica mesmo, meio que ali em um subenredo, mas enfim, são muito satisfatórias. Emma, por exemplo, também é um outro exemplo de uma história de amor que se resolve de uma forma extremamente satisfatória, não é mesmo? Enfim, outro ponto muito legal que eu amo na Jane. Terceiro ponto, gente, eu só queria muito conversar com vocês sobre esse terceiro ponto, que é o fato da Jane ser muito engraçada e muitas vezes ela não se levar a sério. Eu quero pegar mais tempo, gastar mais tempo nesse ponto, porque o que eu percebo em muitos leitores, tá? Não só leitores aqui no Brasil, até leitores também lá fora que falam inglês, que têm inglês como língua nativa, que leem Jane Austen no original, às vezes têm dificuldade de entender isso. A Jane Austen é engraçada, é sarcástica e é irônica. Tem há muitos momentos dos livros, tá? Principalmente Orgulho e Preconceito, em Emma, na Abadia de Northanger, que é pra fazer você rir um pouquinho, tá? Pra você soltar uma gargalhada. Ou pelo menos assim, pra você dar um sorrisinho, ok? Então, eu acho que muitos leitores têm dificuldade. Eu não sei se é uma dificuldade de leitura, eu acho que deve ser também. Dificuldade de interpretação ou dificuldade de entender sarcasmo, que é uma coisa que é mais comum do que eu pensava. Muita gente não entende sarcasmo, não entende ironia. Se você tem dificuldade para entender sarcasmo e ironia, você vai ter dificuldade em ler Jane Austen. Eu já vou te avisando isso, tá? Porque eu fiquei chocada uns tempos desses. Faz tempo, tá, gente? Foi logo quando eu criei o canal.
lá em 2020, vai fazer 4 anos já, agora dia 12 de julho, quando eu criei o canal, eu fiz um vídeo sobre o Henry Tilney, da Abadia de Northanger. Eu vou até pegar o livro aqui. Eu fiz um vídeo sobre a Abadia de Northanger, mas não era uma resenha do livro, mas era um vídeo sobre o Henry Tilney, do porquê eu gostar tanto do Henry Tilney, né? E um vídeo assim, simples, mega irreverente, assim, só pra discutir, eu gosto tanto desse personagem, por esses motivos, etc. Eu falo, acho que no vídeo, que eu achava ele engraçado, etc. E realmente ele é muito engraçado. Se vocês lerem a Abadia de Northanger, prestando atenção, vocês vão perceber que o Henry Tilney é palhaço, né? O Henry Tilney é extremamente palhaço aqui. Ele adora tirar sarro da Catherine e da irmã dele em vários momentos. Eu nunca esqueço daquela cena em que a Catherine e a Eleanor estão conversando, e aí a Catherine fala um negócio lá, e a Eleanor entende que parece que vai ter um incêndio em Londres, e aí o Henry Tilney tá ouvindo e começa a tirar sarro delas. Aquela cena é pura comédia, tá, gente? É sensacional. Mas eu fiquei chocada depois, quando eu publiquei aquele vídeo, que começou a aparecer nos vários comentários. Eu até fechei os comentários daquele vídeo por conta disso. De algumas pessoas bravas comigo por gostar do Henry Tilney, porque tá dizendo que o Henry Tilney era machista, que o Henry Tilney era não sei o que, era uma pessoa horrível, não sei o que mais lá. E eu fiquei assim, gente, vocês têm certeza absoluta que vocês leram a Abadia de Northanger? Vocês têm absoluta certeza que vocês leram prestando atenção? Ou vocês só, sei lá, fez leitura dinâmica? A vontade que eu tinha de responder aqueles comentários é isso, mas eu quero evitar a fadiga e fechei os comentários e acabou. Mas é só um exemplo, gente, pra vocês, mas é só um exemplo que aconteceu comigo, de que tem muito leitor que leva a Jane Austen a sério demais nesse ponto. Que tem muito leitor que não consegue entender que a Jane Austen é irreverente, que os personagens dela, principalmente aqui na Abadia de Northanger, até em Emma também, Orgulho e Preconceito é a mesma coisa, né? Nesses romances mais iniciais dela, né? Já em Persuasion nem tanto, em Persuasão, em Persuasão nem tanto, mas tem momento de comédia também em Persuasão, poucos, mas tem, de que a Jane Austen, ela é engraçada. Ela é engraçada, tá, gente? E eu não sei se a tradução às vezes também não ajuda. Por exemplo, essa tradução aqui eu não sou muito fã dela, apesar de eu ter gostado de ler, de revisitar essa história, mas essa tradução definitivamente eu não sou fã, porque deixou o texto meio estranho em alguns momentos. Pode ser que a tradução em português não ajude, mas isso não é só um problema nosso, leitores de língua portuguesa, que lê de Austen no português, né, traduzido. Eu acho que porque os leitores também que lêem inglês, alguns, não todos, mas eu já vi leitor que lê inglês ter essa dificuldade de entender sarcasmo nos livros da Jane, ironia, né? É claro que, tudo bem, você pode argumentar, mas Ju, a Jane Austen já tem quase 300 anos, né, de publicação, outra época, outra linguagem. Sim, a linguagem realmente é um pouco mais distante de nós, né, do que a gente está acostumado, né, não é um livro de comédia per si, né, como os livros de comédia de hoje, né, não é um tom completamente diferente, é uma coisa mais sutil ali, nas entrelinhas, entendeu? Algumas frases, é uma coisa mais elegante, tá? Então, o humor da Jane não é um humor escrachado, né? Pra você fazer, não, eu já comentei isso em outros vídeos. Mas é um humor, aquelas alfinetadas que, quando você entende, assim, quando você pesca a alfinetada, você vai achar engraçado. Né? Você vai achar que ela foi irreverente, né? E outra coisa também, que eu acho que, não sei se a galera que lê muito as Irmãs Brontë, gente, eu amo as Irmãs Brontë, tá? Por favor, apesar de eu ter as minhas críticas em relação a Charlotte Brontë, mas eu adoro os romances das Brontës, mas a Jane Austen não é a Charlotte Brontë. A Jane Austen não se levava tanto a sério, tá? Como a Charlotte Brontë às vezes se levava a sério, demais, né? Então, assim, ela era até... Ela, como pessoa, assim, pelas cartas, pelas biografias que a gente lê, era uma pessoa irreverente, e a gente vê isso refletido nos livros, e eu amo isso, tá? Quando você começa a entender, né, que muitas passagens ali, muitos diálogos são para ser engraçados, são engraçados em si, você começa a apreciar mais. E eu acho que é por isso que é importante boas adaptações, porque, por exemplo, a adaptação de Emma de 2020, eu acho que aquela adaptação é perfeita, porque eu acho que tem todo o espírito do livro ali, sabe?
Tem momentos engraçados, tem momentos dramáticos, tem momentos ridículos, entendeu? Então a Jane Austen era essa Jane Austen, entendeu? Ela gostava de dar risada de coisas ridículas, como ela fazia nas cartas dela, fazer piadas dos outros. Então assim, ela era assim, tá? Então entendam isso, coloquem na cabecinha de vocês. Jane Austen é pra ser engraçado sim, e eu amo o fato dela ser irreverente, porque eu acho que eu e ela, a gente tem o mesmo tipo de humor, às vezes, quebrado, mesmo tipo de humor, assim, que deixa as pessoas um pouco chocadas, não é mesmo? Um outro ponto que eu gosto muito na Jane também são a questão das protagonistas serem muito diferentes entre si, né? Eu acho que depois do sucesso de Orgulho e Preconceito, né, que foi publicado ainda quando ela estava em vida, ela poderia cair ali numa espécie de tentação de criar uma outra Elizabeth Bennet, né, no seu próximo livro, mas muito pelo contrário, né, se não me engano, acho que depois ela escreveu Mansfield Park, com a Fanny Price, que é o totalmente oposto da Lizzie Bennet. A gente tem a nossa querida Anne Elliot, que também é completamente diferente das duas, né, a Anne Elliot é bem mais, assim, filosófica, pensativa, uma das mais inteligentes também, das protagonistas da Jane, e todas elas são complexas, todas elas têm uma complexidade ali, são muito bem construídas. A Emma Woodhouse também, a gente percebe que não dá pra gente colocar elas em caixinhas, né, tudo em preto e branco, não, assim, a Emma Woodhouse, ao mesmo tempo que ela era snob em vários momentos, ela era também muito bondosa em muitos momentos. Então, isso é muito nós, seres humanos. A gente tem essas contradições, né, o tempo todo, e isso é muito refletido também nas protagonistas femininas e também até nas personagens secundárias também. Eu acho isso sensacional nos livros da Jane. E por fim, um último ponto também, como eu citei as personagens secundárias, as histórias delas, né, tanto as femininas quanto as masculinas, também são tão interessantes quanto as histórias das protagonistas, né. Cito de novo, em Emma, a gente tem a Jane Fairfax, né, que ela tem o próprio enredo, e a história da Jane Fairfax daria um livro separado, tá? Tudo que ela passa, toda aquela questão dela com Frank Churchill, enfim, todo o perrengue dela com a questão de dinheiro, com a questão se ela vai virar ou não governanta, isso tudo daria um livro separado, assim, que facilmente dá pra você construir todo um enredo de um romance ali, só com a história da Jane Fairfax. A história da Jane Bennet também daria um baita livro, assim, um spin-off de Orgulho e Preconceito, porque tem muita coisa sobre a Jane Bennet e o romance dela com o Mr. Bingley e outros fatores também ali da história que a gente não vê, né? Então, a própria família Bennet em si, né, as outras irmãs, a gente fica pensando, nossa, o que aconteceu com a Kitty, com a Kitty, né? E com a Mary, né, tem livros, inclusive, sobre a Kitty e sobre a Mary, né, os fãs fizeram aí exercícios de imaginação e publicaram, inclusive eu li um chamado The Other Bennet Sister, que é sobre a Mary, que é sensacional esse livro, é um dos melhores recontos de Orgulho e Preconceito que eu já li. Então, assim, dá pra gente criar, né, imaginar histórias bacanas também para as personagens secundárias, porque elas são muito bem desenvolvidas também no livro, apesar delas aparecerem muito pouco também. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu consegui, assim, resumir pra vocês de uma forma esquemática, né, os motivos de eu amar Jane Austen. Claro que tem mais motivos também, mas se eu ficasse aqui falando todos os motivos, eu acho que eu não ia terminar esse vídeo nunca, ok? É muito difícil escrever sobre o que você ama. Eu tenho essa dificuldade, eu não sei vocês, mas eu tenho, de escrever sobre coisas que eu amo, assim, de forma esquemática, racional, sabe? Porque é muito complicado, às vezes você quer falar muita coisa, mas nunca é o suficiente. Então, mas espero que tenham gostado. Me conte vocês que são fãs da Jane Austen, que me acompanham, quais são os motivos de vocês gostarem, se é algum motivo que eu citei que vocês também concordam, é o motivo de vocês também, ou outros motivos que eu não citei aqui. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.